Você sabia que aproximadamente 15 milhões de brasileiros vão parar de pagar imposto de renda a partir de 2026 devido às mudanças aprovadas pelo governo? Essa é uma das maiores reformas tributárias dos últimos anos e pode afetar diretamente seu orçamento mensal. Mas para entender se você será beneficiado ou não, primeiro precisa compreender como funciona esse imposto que desconta dinheiro do seu salário todo mês. Bem-vindo ao canal! E hoje vou te explicar de forma didática e completa tudo sobre imposto de renda no Brasil, desde os conceitos básicos até as mudanças que entram em vigor nos próximos anos, porque dominar esse conhecimento é fundamental para qualquer brasileiro que quer organizar melhor suas finanças pessoais e aproveitar todos os benefícios fiscais disponíveis. Deixa eu começar explicando o conceito mais básico de todos. Imposto de renda é um tributo federal cobrado sobre os ganhos das pessoas e empresas, baseado no princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, e quem ganha muito pouco não paga nada. É um sistema progressivo onde as alíquotas aumentam conforme a renda aumenta, diferente de impostos fixos como IPVA, que cobra o mesmo percentual independente da sua situação financeira. O objetivo é financiar serviços públicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura, além de programas sociais como Bolsa Família, auxílios emergenciais e outras políticas públicas que dependem da arrecadação tributária para funcionar. Então, quando você paga imposto de renda, está contribuindo para o funcionamento do Estado brasileiro. Para você entender melhor como funciona na prática, o imposto de renda pode ser descontado de duas formas principais. A primeira é a retenção na fonte, que é quando o desconto acontece automaticamente no seu salário, nos rendimentos de investimentos ou em outros pagamentos. Você nem precisa fazer nada porque quem paga já desconta e repassa para a Receita Federal. A segunda forma é quando você mesmo precisa calcular e pagar, como acontece com lucros de ações, aluguéis recebidos ou rendimentos de trabalho autônomo. Nesses casos, você é responsável por calcular o valor devido e fazer o pagamento através de DARF nos prazos estabelecidos. Vamos aos números práticos da tabela atual do imposto de renda para você entender exatamente quanto paga baseado na sua renda mensal. Quem ganha até R$ 2.824 por mês está isento, não paga nada de imposto de renda. Quem ganha entre R$ 2.824,01 e R$ 3.751,05 paga 7,5% sobre o valor que exceder R$ 2.824. Quem ganha entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 paga 15% sobre o excesso. Quem ganha entre R$ 4.664,69 e R$ 5.963,49 paga 22,5% sobre o excesso. E quem ganha acima de R$ 5.963,50 paga 27,5% sobre o que exceder esse valor. Mas atenção, essas alíquotas não incidem sobre toda a renda, apenas sobre as faixas específicas. É um sistema escalonado que protege quem ganha menos. Deixa eu te dar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagine o João, que ganha 5,000 por mês. Primeiro descontamos o INSS, que é aproximadamente R$ 515, sobrando R$ 4.485 de base de cálculo para o IR, aplicando a tabela progressiva. Ele não paga nada sobre os primeiros R$ 2.824. Paga 7,5% sobre R$ 927,05, que é a diferença entre R$ 3.751,05 e R$ 2.824. Isso dá R$ 69,53. Depois paga 15% sobre R$ 734, que é a diferença entre R$ 4.485 e 3.751,5. Isso dá 110,10, somando tudo. João paga R$ 179,63 de imposto de renda por mês, mas com as mudanças aprovadas para 2026, quem ganha 5.000 ficará isento, tendo R$ 179,63 a mais no bolso mensalmente. Então vamos direto ao ponto das principais mudanças que começam em janeiro de 2026. A faixa de isenção vai subir de R$ 2.824 para R$ 5.000 por mês, beneficiando cerca de 15 milhões de brasileiros que deixarão de pagar imposto de renda completamente. Quem ganha entre 5.001 e 7.350 terá um desconto progressivo no imposto, ou seja, pagará menos que paga hoje. O desconto vai diminuindo gradualmente conforme a renda aumenta, e acima de 7.350 não há desconto adicional. Para compensar essa redução de arrecadação, será aplicada uma alíquota de até 10% sobre rendimentos anuais acima de R$ 600 mil.
Mas essa tributação recai sobre lucros e dividendos, não sobre salários. Então, quem vive apenas de trabalho CLT não será afetado por essa nova cobrança. Certo? Agora que você entendeu como funciona o desconto mensal, vou te explicar a declaração anual que todo brasileiro precisa entender. Mesmo quem não é obrigado a declarar, a declaração de imposto de renda é um acerto de contas entre você e a Receita Federal. Você informa todos os rendimentos que teve no ano anterior, as despesas dedutíveis que pode abater, os bens que possui, e o programa calcula se você pagou imposto a mais ou a menos durante o ano, se pagou a mais recebe restituição, se pagou a menos precisa pagar a diferença. É como uma auditoria anual da sua vida financeira que garante que cada pessoa pague exatamente o que deve. Você é obrigado a declarar imposto de renda se teve rendimentos tributáveis acima de $33.888 no ano, que dá aproximadamente $2.824 por mês, ou se teve rendimentos isentos acima de $200. 0 ao 0 no ano, como poupança, FGTS, indenizações. Também precisa declarar se teve ganho de capital na venda de bens, se fez operações na bolsa de valores, se teve renda de aluguel, se é proprietário de bens acima de 800 mil reais ou se morou no exterior em qualquer período do ano. Essas regras garantem que a Receita Federal tenha visibilidade sobre as movimentações financeiras dos brasileiros e possa combater sonegação e lavagem de dinheiro. Para você entender melhor as opções disponíveis, existem 2 tipos de declaração que você pode escolher: a simplificada e a completa. A declaração simplificada é mais fácil de preencher porque você não precisa detalhar gastos específicos. Em vez disso, recebe automaticamente um desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16,754,34. É ideal para quem tem poucas despesas dedutíveis, renda mais baixa, ou não quer se complicar com comprovantes e documentos. Já a declaração completa permite detalhar todas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, dependentes, previdência privada, doações, mas exige que você guarde todos os comprovantes e preencha mais informações. Deixa eu te ensinar quais são as principais deduções que podem reduzir significativamente o imposto que você paga. Gastos com saúde não têm limite. Você pode deduzir 100% do que gastou com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, exames, cirurgias, planos de saúde, tanto seus quanto de dependentes. Gastos com educação têm limite anual por pessoa. Você pode deduzir despesas com ensino infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, tanto em escolas públicas quanto privadas. Contribuições para a Previdência Privada, PGBL, podem ser deduzidas até 12% da renda bruta anual. Dependentes como filhos, pais, cônjuge, podem gerar dedução de R$ 2.275,8 cada um por ano. Vou te dar um exemplo prático de como essas deduções funcionam na prática. A Maria ganha R$ 8.000 por mês, R$ 96.000 por ano, teve gastos de R$ 12.000 com plano de saúde da família, R$ 15.000 com escola dos 2 filhos, R$ 4.500 com dentista, R$ 9.600 contribuindo para a Previdência Privada, além das deduções por 2 dependentes que são R$ 4.550,16 somando todas as deduções dá R$ 45.650,16. Então, em vez de pagar imposto sobre R$ 96.000, ela paga apenas sobre R$ 50.349,84, uma diferença que pode representar milhares de reais de economia no imposto devido. Por isso é fundamental guardar todos os comprovantes de gastos dedutíveis durante o ano. E aí que entra uma estratégia importante para otimizar legalmente o pagamento de impostos, o planejamento tributário pessoal. Você pode organizar seus gastos ao longo do ano para maximizar as deduções permitidas. Por exemplo, se precisa fazer um tratamento dentário caro, pode concentrar os gastos no mesmo ano fiscal para deduzir tudo de uma vez. Se está pensando em fazer uma pós-graduação, pode avaliar se é melhor pagar à vista no mesmo ano ou parcelar entre 2 anos fiscais, dependendo da sua situação tributária. Se contribui para a Previdência Privada, pode ajustar o valor para aproveitar o limite máximo de 12% da renda bruta, sempre respeitando os limites legais.
Por isso, antes de entregar sua declaração, é importante fazer simulações para ver qual modalidade compensa mais. O próprio programa da Receita Federal mostra qual opção resulta em menor imposto ou maior restituição, se suas despesas dedutíveis somam menos que 20% da sua renda tributável. Normalmente, a declaração simplificada é mais vantajosa, se somam mais que 20%. A declaração completa provavelmente será melhor. Mas sempre faça a simulação para ter certeza, porque cada situação é única e o que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para outra. Agora vou te explicar como funciona a restituição do imposto de renda, que é quando você recebe dinheiro de volta da Receita Federal. Isso acontece quando você pagou mais imposto durante o ano do que realmente devia, seja através do desconto no salário, retenção em investimentos ou outros pagamentos antecipados. A restituição é calculada automaticamente pelo programa quando você preenche a declaração, e o pagamento é feito em lotes ao longo do ano seguinte, normalmente entre maio e dezembro. Quem declarou primeiro e tem prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, portadores de deficiência e professores, recebem nos primeiros lotes. Talvez você pense que restituição é um presente da Receita Federal, mas na verdade é seu próprio dinheiro que você emprestou sem juros para o governo durante o ano. Por isso é importante ajustar o desconto na fonte quando possível, para não emprestar dinheiro desnecessário. Se você tem muitas despesas dedutíveis e sempre recebe restituição alta, pode pedir para o empregador reduzir o desconto de imposto de renda no seu salário. Assim, você fica com mais dinheiro disponível mensalmente para investir ou usar como preferir, em vez de esperar até o ano seguinte para receber de volta. Deixa eu te contar sobre os prazos importantes que você precisa respeitar para evitar multas e problemas com a Receita Federal. A declaração anual normalmente deve ser entregue entre março e abril do ano seguinte. Quem entrega fora do prazo paga multa mínima de R$ 165,74, mesmo que não tenha imposto devido. Se tiver imposto a pagar e atrasar a declaração, além da multa por atraso, ainda paga juros Selic sobre o valor devido. O carnê-leão para rendimentos de trabalho autônomo deve ser pago mensalmente até o último dia útil do mês seguinte. Ganhos com ações devem ser declarados e pagos até o último dia útil do mês seguinte à venda. Uma dúvida muito comum é sobre investimentos e como declará-los corretamente. Rendimentos de renda fixa como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, normalmente têm imposto retido na fonte automaticamente. Você só precisa informar na declaração anual os valores e impostos pagos. Já rendimentos de ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos de ações, normalmente não tem retenção automática. Você precisa calcular e pagar o imposto sobre os lucros obtidos. Além de informar na declaração anual, é importante manter registros detalhados de todas as operações financeiras para facilitar o preenchimento da declaração. Vou te dar algumas dicas práticas para organizar sua vida tributária e evitar problemas futuros. Primeiro, crie o hábito de guardar todos os comprovantes de gastos dedutíveis em uma pasta física ou digital. Segundo, mantenha um controle simples de receitas e despesas ao longo do ano para não ter surpresas na hora de declarar. Terceiro, se tem investimentos em renda variável, anote todas as operações com datas, valores, taxas, para facilitar o cálculo dos impostos. Quarto, revise sua declaração pelo menos 2 vezes antes de enviar para evitar erros que podem gerar problemas futuros. Quinto, guarde cópia da declaração e dos comprovantes por pelo menos 5 anos, que é o prazo que a Receita pode questionar informações. O Carlos, um engenheiro de Brasília, aprendeu a importância dessa organização do jeito difícil. Durante 5 anos, ele jogava fora comprovantes médicos e não controlava os gastos com a educação dos filhos, sempre fazia declaração simplificada por preguiça. Quando finalmente organizou todos os documentos e fez uma declaração completa, descobriu que tinha direito a R$ 3,200 de restituição, além de ter perdido milhares de reais em restituições dos anos anteriores por falta de organização. Desde então, ele mantém uma planilha simples com todos os gastos dedutíveis e sempre faz simulação para escolher a melhor opção. Você também precisa entender algumas situações especiais que podem afetar sua declaração. Se você se casou ou se divorciou durante o ano, pode escolher entre fazer declaração em conjunto com o cônjuge ou separada.
Normalmente, a declaração em conjunto é mais vantajosa, porque soma as deduções do casal. Se você teve filhos durante o ano, pode incluí-los como dependentes proporcionalmente aos meses que ficaram sob sua responsabilidade. Se você comprou ou vendeu imóveis, precisa informar na declaração e pode ter que pagar imposto sobre ganho de capital. Se você recebeu herança, precisa declarar os bens recebidos. Para quem trabalha como autônomo, freelancer ou tem empresa, existem regras específicas que são importantes conhecer. Rendimentos de trabalho autônomo devem ser declarados mensalmente através do Carnê-Leão se ultrapassarem R$ 824 por mês. Quem tem empresa no Simples Nacional normalmente não precisa declarar os rendimentos da empresa como pessoa física, mas deve declarar o prolabore recebido. Quem faz trabalhos eventuais como palestras, consultorias, aulas particulares, deve declarar esses rendimentos e pagar imposto quando aplicável, mesmo que não tenha sido retido na fonte. Também é fundamental saber quando você pode ser chamado para prestar esclarecimentos à Receita Federal, se sua declaração apresentar inconsistências, rendimentos incompatíveis com a movimentação financeira, gastos muito altos em relação à renda declarada, ou se você for selecionado em cruzamentos de dados que a Receita faz automaticamente, pode ser convocado para explicar a origem dos recursos e comprovar as informações declaradas. Por isso é importante sempre declarar tudo corretamente e manter documentos que comprovem suas informações. Uma questão importante que muita gente não sabe é sobre prescrição e direitos do contribuinte. Você tem até 5 anos para retificar uma declaração e pedir restituição de valores pagos indevidamente. A Receita Federal também tem 5 anos para questionar uma declaração e cobrar impostos que considera devidos. Se você discordar de uma cobrança da Receita, pode contestar administrativamente ou judicialmente. Existem várias situações onde o contribuinte tem direito a recuperar impostos pagos mas para isso precisa conhecer seus direitos e manter boa documentação. Deixa eu te dar algumas dicas finais para usar o imposto de renda a seu favor. Primeiro, se você sempre recebe restituição alta, considere ajustar o desconto na fonte para ter mais dinheiro disponível durante o ano. Segundo, planeje grandes gastos dedutíveis como tratamentos médicos ou cursos para concentrar no mesmo ano fiscal quando possível. Terceiro, contribua para a Previdência Privada PGBL, se sua renda permitir. É uma das poucas formas de reduzir a base de cálculo do IR. Quarto, mantenha-se informado sobre mudanças na legislação tributária que podem afetar sua situação. Quinto, considere contratar um contador se sua situação for complexa. O custo pode ser compensado pela economia fiscal. A Fernanda, uma médica de São Paulo, aplicou essas estratégias e conseguiu reduzir significativamente seus impostos legalmente. Ela contribui com 12% da renda para a PGBL, concentra gastos médicos da família no mesmo ano quando possível, organiza todas as despesas com educação continuada e faz declaração completa aproveitando todas as deduções. Resultado, ela paga cerca de 30% menos imposto do que pagaria sem planejamento e ainda consegue formar uma reserva para a aposentadoria através da Previdência Privada. É importante você entender que o imposto de renda, apesar de reduzir sua renda disponível, cumpre uma função social importante no país, financiando serviços públicos essenciais como SUS, educação pública, programas sociais, infraestrutura, segurança pública, entre outros. Países com maior arrecadação tributária normalmente conseguem oferecer melhores serviços públicos para a população. Então, ver o imposto de renda como investimento no desenvolvimento do país pode ajudar a aceitar melhor essa obrigação fiscal. Lembrando que este conteúdo é educativo e informativo, baseado na legislação tributária brasileira vigente, mas cada situação individual pode ter particularidades que exigem análise específica. Sempre consulte um contador qualificado para situações complexas ou dúvidas específicas sobre sua declaração. Mantenha-se atualizado sobre mudanças na legislação através do site da Receita Federal. E lembre-se que planejar adequadamente seus impostos é uma parte importante da educação financeira. Pessoal, se este conteúdo foi útil para você entender melhor como funciona o imposto de renda no Brasil, comente imposto aqui embaixo para eu saber que consegui esclarecer suas dúvidas sobre esse tema fundamental.
E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber mais conteúdos educativos sobre finanças pessoais. Porque no próximo vídeo vou explicar como organizar seus documentos financeiros para facilitar a declaração de imposto de renda e evitar problemas com a Receita Federal. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo conteúdo educativo.